Seja bem-vindo à nossa aula de introdução à Epístola aos Gálatas. Esta é uma epístola que, particularmente, eu entendo que deve ser estudada hoje no meio da igreja brasileira. Ela é uma das epístolas claramente identificadas como sendo paulinas, ou com a autoria de Paulo, pois saiba que existem algumas dúvidas com relação à autoria de outras epístolas, como as epístolas pastorais. Então, vamos estudar esta epístola aos Gálatas, uma introdução sobre a formação, o que levou a Paulo a escrever esta epístola. Ela é uma das cartas fundamentais para a defesa do Evangelho. Vamos pensar na autoria. A autoria é paulina, ninguém nega esta autoria. Esta é considerada uma epístola clássica paulina. Não existe sombra de dúvidas em relação à sua autoria, como existe, como eu falei, com relação a Colossenses, Efésios ou as epístolas pastorais, que nós vamos tratar em outro momento, logicamente. Mesmo aqueles considerados liberais ou chamados com uma teologia liberal, aceitam como sendo uma carta paulina. Claro, sempre há aqueles mais radicais, porém, na sua grande maioria de estudiosos e exegetas, a Epístola aos Gálatas pertence a Paulo como sendo seu autor. Internamente, a carta já reivindica que foi escrita por Paulo. Há várias referências pessoais, principalmente nos capítulos 1 e 2, que não há como duvidar que cabem dentro da vida conhecida do apóstolo dos gentios, Paulo. Também o ensino que se fala sobre a justificação pela fé, nos capítulos 3 e 4, corresponde ao ensino que Paulo expõe em outras epístolas. É importante, talvez, dar uma breve definição, sem entrar em detalhes, sobre o que é justificação. Geralmente se ouve pregar e se falam alguns termos que nem todo cristão, nem todos aqueles que leem a Bíblia sabem o que significa esses conceitos. Por isso que é importante na pregação, e aqui neste caso, colocar uma pequena breve definição. Justificação é declarar alguém justo, mesmo este não sendo. Veja bem que é uma declaração, não é um tornar a ser justo. Então Deus declara, por causa de Jesus, que aqueles que creem nele pela fé são justos. É uma declaração. As pessoas não se tornam justas diante de Deus, mas elas são declaradas justas. Esta é a ideia de justificação na teologia paulina. O problema de Gálatas tratado, debatido, ele é conhecido no padrão de Paulo. Paulo sempre tratou essa questão de legalismo e liberdade. Também a maneira de escrever, o estilo, o vocabulário, a forma de ele se expressar e expor a sua teologia mostram que a pena que foi escrita esta carta foi de Paulo. Outra importante informação de que quando se fala sobre a experiência pessoal do autor, ela coincide com aquilo que sabemos da vida de Paulo. Aqui você tem algumas fontes, e essas fontes estão indicadas especificamente em Gálatas, mas sabemos que há referência no livro de Atos, na sua defesa. Paulo fala nas epístolas pastorais, em outras epístolas também Paulo
fala a respeito da sua experiência, como em Coríntios, por exemplo, quando ele fala sobre subir aos céus. A data que Paulo pode ter escrito esta carta, podemos datar entre 47 e 48, no fim da primeira viagem missionária. Possivelmente a frase tão depressa do capítulo 1 e 6 indica que o problema que surgiu na Galácia surge logo depois da evangelização dos Gálatas, que está descrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 13. É possível, pois ali indica que Paulo teria escrito mais do que uma carta. Se foi de fato escrita após o concílio de Jerusalém, por que será que Paulo não menciona a carta redigida nessa altura, visto que tratavam da mesma questão? Quando você lê o livro de Atos, capítulo 15, você vai observar que o debate ali do capítulo 15, conhecido como o Concílio de Jerusalém, está tratando sobre como o gentio será salvo, como as pessoas serão salvas, como elas vão pertencer ao povo de Deus. E ali há um debate entre os judaizantes, os judeus cristãos, e com relação aos gentios. E ali há uma decisão com relação aos gentios, como eles serão salvos ou o que eles precisam fazer. E a ordem de Paulo, ou melhor, a orientação do concílio, é que os gentios terão algumas recomendações que estão expostas ali, porém eles não precisam guardar a lei de Moisés. E esse mesmo problema Paulo vai tratar então no livro de Gálatas. E assim então, se Paulo tivesse escrito depois do concílio, possivelmente Paulo usaria a decisão do concílio na sua carta aos Gálatas para fazer a defesa de que a salvação em Jesus é somente pela fé. Mas Paulo não o faz, o que possivelmente pode nos apontar de que esta carta tenha sido escrita antes desse concílio. Mas qual foi o propósito desta carta? O que levou Paulo a escrever esta carta? Primeira coisa é defender o seu apostolado. Ele, nos primeiros capítulos, ele faz essa defesa, porque Paulo era questionado pela própria igreja no seu apostolado. É evidente que alguém que vem do judaísmo e que perseguia, era o perseguidor dos cristãos, ele com certeza, ele apresenta então desperta algumas dúvidas no meio dos cristãos. E isso então leva a questionar o apostolado de Paulo, e Paulo nesta carta faz a sua defesa. Outro propósito é argumentar que a salvação é somente pela graça, sem as obras, principalmente as obras da lei de Moisés, que era o que era debatido no meio da igreja, se os gentios deveriam guardar a lei de Moisés para se tornarem membros da igreja ou membros do novo Israel de Deus, como Paulo vai chamar a igreja no final desta carta. Também para fundamentar os Gálatas numa liberdade cristã, que evite tanto o legalismo como a libertinagem. E nesse ponto é importante, então, destacar o valor desta epístola para o século XXI. Porque, veja bem, nós estamos hoje entre uma polarização do legalismo e a liberdade, ou a libertinagem. Então, o que o cristão deve fazer? Paulo vai ensinar nesta epístola como evitar o legalismo e a liberdade, além daquilo que o próprio Jesus permite. A liberdade cristã é uma
é uma dádiva de Deus dada a todos os cristãos através de Jesus, e que o Espírito Santo nos ajuda a decidir o que é melhor para cada pessoa. Nesta liberdade cristã significa de que você e eu somos livres em Cristo Jesus. E o teu e o meu relacionamento com Deus vai nos conduzir a não extrapolar os limites, seja o legalismo ou seja a libertinagem. Para não cairmos nestes dois extremos. Mas veja bem, isto é importante de falar de que a liberdade é pessoal, dada a cada um de nós. As minhas regras ou leis que eu exijo de mim não são obrigatoriamente regras para exigir ao meu irmão. Ou como eu pratico determinadas regras disciplinares ou determinadas disciplinas espirituais. Aí vamos colocar um exemplo muito simples. Vamos imaginar o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual. Alguns fazem jejuns para alcançarem bênçãos. Eu, particularmente, entendo que o jejum não é para alcançar bênçãos. Mas se meu irmão acredita nisso, é a sua liberdade que deve ser respeitada, como ele deve respeitar a minha liberdade de eu não aceitar o jejum como caminho de bênção. Então você pode ver que a Epístola aos Gálatas é uma epístola que vale a pena estudar no século XXI, nestes dias, quando somos convidados aos extremos deste mundo atual que nós vivenciamos no Brasil, e não somente no Brasil, mas em toda a sociedade globalizada. Outra peculiaridade também é que nesta epístola falta ações de graças, que Paulo sempre coloca no início da sua saudação. Você pode ver isso em Coríntios, em Efésios e em outras epístolas, quando Paulo apresenta-se como um enviado, o apóstolo do Senhor, e ele, junto a seus companheiros, geralmente louva a Deus pelas pessoas, membros da igreja que recebe a carta. Mas nesta, parece que Paulo evita de dar algumas ações de graça exatamente pela situação que a igreja estava vivendo. Ela não sabia vivenciar a fé cristã entre a liberdade em Cristo e a libertinagem do ser humano. Trata também do mesmo problema levantado no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, como já foi colocado alguns instantes desta aula anteriormente. A liberdade, ou a palavra liberdade, ou seu equivalente, ocorre 11 vezes. Isso significa que o autor tem muito interesse em enfatizar esta liberdade. É muito interessante a questão da liberdade cristã. Paulo já disse isso no livro de Gálatas, capítulo 5:1, que nós nos coloquemos debaixo do novo jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão pode ser para você algo muito simples, muito fácil de sobrecarregar, mas talvez para outra pessoa não o seja. É por isso que colocar jugo sobre as pessoas, regras, leis, é algo que deve ser feito com muita sabedoria. No aconselhamento cristão é um momento terapêutico que nós precisamos primeiro, sempre, em primeiro lugar, passar pela cruz, para poder entender as questões da liberdade que há em Cristo Jesus. Outra peculiaridade é que a Epístola aos Gálatas revela o propósito da lei na nova aliança. Para que serve a lei, então? Qual é o objetivo da lei? E lá está no capítulo 3 até o capítulo 4, claramente que o único objetivo da lei para o cristão é levá-lo para a cruz, é apontar a Jesus, é conduzir-nos até ele.
Também uma peculiaridade no livro de Gálatas é que a única alegoria do Novo Testamento está ali. A alegoria dos montes ali, representando Sara e Agar, e ali está explicada mais uma vez a questão da liberdade e da fé. Há um esboço muito simples, se você quer um dia dar uma aula, ensinar ou pregar. No capítulo 1 e 2, há uma biografia, uma reivindicação pessoal de Paulo, depois vem uma reivindicação doutrinária no capítulo 3 e 4, e há uma aplicação prática no capítulo 5 e 6. É muito interessante que essa epístola de Paulo geralmente tem um formato parecido, de sempre ter uma parte teológica, doutrinária, e a metade para frente ele aplica essa teologia ou doutrina de como deve ser praticada na vida da igreja. Lembrando que a epístola aos Gálatas, como as epístolas que estão no Novo Testamento, são cartas dirigidas a igrejas, à igreja de Jesus. E elas são norteadores do ensino prático da vida cristã. Posto isto, para poder viver a vida cristã, é necessário, então, haver uma passagem importantíssima e necessária, a condição sine qua non de passar pela cruz. E passando pela cruz, recebemos a bênção do Espírito Santo, para que assim possamos viver a vida cristã em Cristo. Sem passar pela cruz e sem a ação do Espírito Santo, não há ser humano que consiga viver os preceitos e ensinos do Novo Testamento. Porque precisamos passar pela cruz e pela recepção do Espírito Santo, o que podemos chamar do novo nascimento, de uma nova criação, de uma nova humanidade, de uma nova família, onde há liberdade em Cristo, não há hierarquias, e estamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e nos encontramos então na próxima aula. E um grande abraço para você. E nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus na Academia Bíblica e Discipulado. Que Deus te abençoe.